Tudo bom, meu povo? Estamos aqui na aula de número 2, os diferentes tipos de teologia. Resumindo, tem dois tipos de teologia, a verdadeira e a falsa. A verdadeira, ela é ou infinita e perfeita, ou finita e perfeita. A teologia verdadeira, infinita e perfeita é a verdade que Deus tem acerca de si mesmo, em toda a glória da infinita e inimaginável sabedoria e seu conhecimento. Ela está contida em Deus. Nós não temos acesso a esta fonte infinita para que ela se torne nossa em nossa mente. Qual é a teologia que nós temos perfeita para tudo aquilo que ela se propõe a fazer? São as Sagradas Escrituras, Velho e Novo Testamento. Então, nós temos a revelação de Deus finita, porém perfeita. Finita porque ela nos dá revelações sobre muita coisa. A Bíblia fala sobre tudo. Só que algumas questões muito profundas da fé, nós chegamos até certo ponto. E em certo ponto a Bíblia não nos dá muito mais informações. E nós devemos nos humilhar diante de Deus e aceitar. Irmos até aquele ponto onde a gente diz: até aqui eu sei, mas além disso eu não sei. Portanto, a filosofia acerca desta questão da verdade, acerca da revelação de Deus, nos dá esta informação de que a teologia ela é infinita e perfeita em sua verdade diante de Deus e para nós humanos limitados, pecadores, ela é perfeita, mas porém finita neste sentido que falei. E a teologia falsa? A teologia falsa tem muitas variantes, muitas. Eu vou falar de algumas, tá? Primeiro, a filosofia falsa, ela existe de forma simbólica e mística. São aqueles grupos religiosos que eles utilizam muitos símbolos, muitos rituais, muito misticismo, muitos elementos para explicar mistérios. Existem até grupos que não são religiões, não são seitas, mas possuem teologia. E essa teologia ela é simbólica e ela é mística. E ela muitas vezes contradizem as escrituras. Existem as teologias falsas chamadas filosóficas, que são as teologias de contemplação, que envolvem vários pensamentos filosóficos acerca de Deus e criam sua própria noção de Deus, mas isso envolve muito a contemplação e a racionalidade, tá? Não é tão popular em nosso país. Existe a falsa teologia chamada política, onde a organização civil possui muitos elementos teológicos de determinada religião. Essa organização civil pode ser um pouco mais formal, pode ser um pouco mais política, religiosa mesmo, teocrática, ou ela pode ser mais cultural, no sentido de que a vida civil floresce, mas a vida religiosa que permeia a vida civil e política se dá muito por fábulas, por histórias de aventuras de vários deuses. Então, existem muitos tipos de variação teológica. Existe a chamada teologia natural, que dentro do sentido de falsa teologia, é aquela teologia que se relaciona com os animais, com as plantas, com o universo, e cria aquela espiritualidade de conexão com o meio. Falando de espiritualidade, hoje está muito comum, está pop. A espiritualidade sem dogmas. A espiritualidade que diz que não tem dogmas, mas tem. A espiritualidade que se baseia em espiritismo misturado com budismo e colhe de todas as religiões aquilo que acha que é legal e forma espiritualidade. Hoje em dia, temos até novidades com relação às falsas teologias, que são as teologias alienígenas.
É, exatamente. Hoje em dia tem muita gente. Cara, tem muita gente. Você não sabe disso, você está muito por fora do mercado de heresia. Está quente este mercado de heresia de pessoas que dizem que têm contatos com alienígenas, seres espirituais, e que eles trazem 1001 informações para essas pessoas, né? Agora, para mim, não há nada de novo nisso tudo. Na verdade, essas pessoas estão repetindo heresias do passado, já refutadas pela igreja. Me refiro à igreja evangélica. Temos publicações acerca de todas as heresias, já refutando tudo isso. Agora, para mim, a pior heresia, quando se fala de falsa doutrina, é as falsas verdades acerca de Cristo. Para mim, isso me incomoda muito. A doutrina da Trindade sempre foi muito atacada, de que Deus é um ser só, que subsiste em três pessoas: Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Explicar isso para mim hoje não é tão difícil, mas lidar com as falsas doutrinas acerca da cristologia, acerca de quem Cristo é, isso para mim é muito complicado. Não que eu não saiba, não que eu não tenha a capacidade de refutar e contradizer os maldizentes, mas eu não gosto de lidar com isso. É algo que me afeta, algo que me irrita. As pessoas hoje... Eu acredito que a Escritura seja o livro mais adulterado, no sentido de que as pessoas adulteraram a Escritura. Não que o livro que a gente tem seja adulterado. Você pode sim confiar nas Escrituras que você tem aí na mão. Eu prefiro a tradução Almeida Corrigida Fiel, 2011. É um texto muito fiel. Você pode ler tranquilamente, sem medo. Agora, as pessoas adulteram o que é o sentido original do texto. É isso que eu estou falando. A pessoa de Cristo foi tão falsificada ao longo da história. Existem aqueles que dizem que ele não é Deus. Existem aqueles que dizem que ele era só um mestre, como qualquer outro. Existem aqueles que dizem que ele é uma reencarnação, não sei lá de quem. Existe 1001 mentiras acerca de Jesus. Existem aquelas pessoas que criam um próprio Jesus na mente. Criou um Jesus na mente dele. E esse Jesus apoia todas as suas heresias, todas as coisas falsas que você apoia, que estão inclusive contrárias às Escrituras, mas na sua cabeça o seu Jesus apoia aquilo que contradiz as Escrituras, mas não tem sentido nenhum. Mas não tem sentido nenhum, Jesus. Então, meu patrãozinho, minha patroa, você criar um Jesus na sua cabeça e dizer que ele apoia aquilo que contradiz a palavra de Deus, a Bíblia, você não está bem da cabeça, não. Nosso Jesus, o Jesus verdadeiro que nós temos que crer, é aquele que está na Escritura. Tá? É aquele que é explicado pelos apóstolos. Tá? É porque Deus inspirou pelo Santo Espírito que eles falassem tudo aquilo que está preservado para nós na Bíblia. Existem algumas Bíblias que eu não indico que vocês leiam, como as traduções dos Testemunhos de Jeová, a do Novo Mundo, entre algumas outras. Eu indico que você leia a Bíblia Almeida, Revista Corrigida, Revista Atualizada, principalmente que você procure ler a Almeida Corrigida Fiel, 2011. Isso para mim é o melhor texto já publicado na nossa língua em português. E eu finalizo dizendo que a pessoa de Cristo às vezes é distorcida, distorcendo-se a pessoa de Deus. Existe uma heresia chamada unicismo, que diz que Jesus é Deus, mas não há um Deus triuno, tá? A gente verá isso bem mais para frente, mas você já pode ir dando as pesquisadas aí. Existem pessoas que alegam que Jesus fundou sua seita. Diz, essa minha igreja é a única verdadeira e foi fundada por Cristo. Aí você vai olhar direitinho na Escritura, você percebe que dentro dessa seita tem 2 verdades, 8 mentiras. Aí a pessoa diz lá, não, minha igreja foi a única fundada por Jesus. A igreja tem 10.000 mentiras. Aí diz, não, foi Jesus que fundou. Queridos, aqui eu finalizo com uma frase que eu escrevi aqui.
Seita são comunidades que abraçaram heresias de tal modo que as verdades fundamentais do Evangelho ali foram distorcidas ou se perderam, tá? É muito conteúdo, eu falei muitas coisas aqui, mas eu não quero me aprofundar. Quis falar apenas sobre os diferentes tipos de teologia. Se você é o tipo de aluno que eu sou, que é aquele que não se contenta com o básico, então sai aí que nem um doido, vá pesquisar e monte seu acervo. Eu indico que você pesquise teologia e tire suas dúvidas nos textos que eu já citei. Breve Catecismo, Catecismo Maior, Confissão de Fé. E que você pesquise publicações presbiterianas para que você tire sua dúvida, ok? Eu sou membro da Igreja Presbiteriana, é natural que eu explique e que eu indique que você pesquise dentro daquilo que cremos, uma vez que eu acho que é saudável e correta a nossa doutrina. Ok, é isso, já vamos em quase 12 minutos, Deus te abençoe, fique em paz, espero que você tenha gostado sobre esta pequena aula introdutória sobre os diferentes tipos de teologia. Somente as Escrituras seja sua única regra de fé e prática. Deus te abençoe.